Tudo bem com você? Eu propus esse trabalho porque eu junto meus conhecimentos terapêuticos com os conhecimentos de comunicação. Maravilha, Wanda, obrigada. Tecnologia é assim, né? A gente tem que ir rebolando, não adianta se apavorar, porque tudo tem um jeito. O que eu percebi no meu trabalho como diretora de cena? Que muitas pessoas tinham muito medo, né? Medo de se expor, medo de gravar, e muitas precisavam gravar, elas precisavam desenvolver aquele trabalho, né? Por quê? Porque elas conheciam muito de um assunto. E quando você conhece muito de um assunto, é quase um dever você passar para as outras pessoas, porque conhecimento sem ação não serve de nada. A gente só absorver, ler, eu falo muito de estudar, né? Nos meus canais, quem me conhece sabe. Mas isso é muito importante. Mas se você não pôr em prática aquilo que você aprende, que você lê, é inútil, né? Tem gente que usa uma frase até um pouco pesada, talvez, mas é importante a gente pensar assim. Eu acho que é legal para refletir. A gente estuda, né? Aprende, morre burro. Eu concordo em termos com essa frase. A minha proposta é juntar comunicação e terapia para que sim a gente estude, aprenda, busque novidades, mas que a gente ponha em prática, que a gente leve para as pessoas. E não tem alegria maior do que ensinar as pessoas, levar conhecimento para as pessoas. E a minha proposta aqui é justamente essa. Mas aí, durante esse trabalho, eu via que muitas pessoas tinham medo de gravar. E o medo não era o gravar em si, mas era o que as outras pessoas iam pensar. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Como as pessoas o que as pessoas iam falar dela, né? O julgamento do outro. E aí ontem eu perguntei, né, o que as pessoas tinham medo na hora de gravar, e até a Aline comentou uma coisa que é muito interessante, que ela falou que ela tem medo do julgamento dos outros, principalmente das pessoas que são mais conhecidas. Geralmente a gente tende a ter vergonha das pessoas que a gente conhece. Eu sou atriz também de formação. E quando eu ficava mais nervosa na hora de me apresentar no teatro, é quando tinha as pessoas que eu amo, meus amigos, meus irmãos, meus pais, né? As pessoas que eu gosto. Então parece que se expor a elas é muito mais complicado. E por que isso acontece, né? É interessante a gente pensar. Porque acontece que a gente já está se julgando. Antes do outro, a gente mesmo começou esse julgamento. Eu não estou fazendo tão bem, minha voz não é tão boa, meu corpo não está na forma perfeita. A gente começa a pirar num monte de tipo de problemas, entre aspas, tá? Esses problemas, gente. Mas a gente faz isso, é natural, em qualquer situação. Eu lembro quando eu fazia peça em cidades do interior, que eu não conhecia ninguém da plateia, nossa, as peças iam até melhores, né? Eu me soltava mais. Porque o medo do julgamento saía. Então isso é natural, né? O medo, ele é natural da pessoa. O medo existe para que a gente não se machuque, para a gente não passar de um certo limite. No entanto, quando o medo ele te paralisa, não deixa você agir, aí ele é um problema. Aí a gente precisa cuidar, aí a gente pode e deve tratar. E existem várias maneiras de você encarar isso. Claro que existem patamares de medo. Tem só aquele medinho, que é um friozinho na barriga. Tem aquele medo que você empaca. Tem aquele medo que parece que a voz não vai sair. Uma vez eu fiz uma peça que eu era um monólogo, né? Que foi a Ilíada. E eu falava um texto por meia hora, sem parar. Era só eu no palco, uma luz em mim e eu tinha que falar aquele texto. Nos primeiros 5 minutos, parecia que eu tinha areia na minha garganta. Sabe, a saliva tinha virado areia. Eu não conseguia respirar para falar. E aí depois, eu estava com uma plateia muito querida, mas era uma plateia que, para mim, me exigia muito. Porque é uma plateia de atores consagrados, de atores que já ganharam prêmios. Pensei, Ilíada, a gente tinha muitos atores, são 24 atores, mas um melhor que o outro. E eu ali me sentia que eu não era tão boa. Tudo coisa da minha cabeça. Eu fui lá, fiz, foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Provavelmente eles são melhores que eu, provavelmente. Mas a questão não é essa. A questão é que eu me desafiei, né? E aí, nos primeiros 5 minutos, eu fiquei com esse nó na garganta, parecia que eu não ia conseguir
chegar até o final. Parecia que eu não conseguia respirar para ter ar, para falar até o final. Mas eu consegui, fui até o final, não caí dura no chão, né? Aí tinha uma atriz, amiga minha, que estava bem na frente no palco, e ela falou: Célia, eu queria te dar água, porque eu queria que você tomasse uma água para você se acalmar e continuar, né? E foi muito legal, assim, o processo, enfim, no final deu tudo certo. Mas por que isso acontece? Eu me cobrei muito de estar num patamar que eu considerava alto, mas claro que eu estava naquele trabalho com um diretor que conhecia meu trabalho, que estava me ajudando, né? Que estava no desenvolvimento comigo. Ele não ia me largar ali de qualquer jeito. Não ia, se tivesse ruim, ele não ia deixar eu fazer. É isso que a gente precisa pensar, pôr na balança na hora de começar a fazer. É não criar tanto monstro que nos paralisa, porque esse monstro quem cria é a gente mesmo. Está dentro da nossa cabeça esse monstro. Esse monstro, ele não é uma coisa externa. Geralmente ninguém nem falou nada para você falando que você não podia. Você criou esse não poder. E é aí que eu quero pegar. Por que a gente cria esse medo? Geralmente tem uma cobrança imensa aí. E é isso que a gente precisa verificar. Mas eu não sei dizer, eu só não consigo fazer. Tudo bem, a gente pode fazer isso por passos, tá? Como entender o medo e dar passos para vencê-lo. Não acredito que a gente precisa brigar com ele, não precisa se violentar, né? Você precisa entender e começar a agir. Então, por exemplo, meu medo em olhar para a câmera e gravar. Aqui eu estou com o celular, no Instagram é pelo celular, mas poderia ser uma câmera. Na verdade, no frigir dos ovos é a mesma coisa. O que eu peço para as pessoas que vão gravar sempre, né? Que eu estou dirigindo e tal, o que eu falo para elas? Olha para essa câmera e põe ali pessoas necessariamente que não existem. Não põe sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho. Porque essas pessoas, geralmente a gente se cobra demais quando imagina essas pessoas. Você imagina, ai, que tal pessoa muito importante da área vai ver? Pronto, a gente já não consegue fazer. Então, vamos pensar assim. Vamos pôr um público ali, eu imagino assim, vou explicar para vocês como eu faço. Eu olho para a câmera, olho para a lente e imagino cabecinhas só, sabe? Só o entorno da cabeça. Sabe quando você vê uma imagem estilizada de uma plateia? Só são as cabeças assim, sem rosto. Isso, eu ponho essas cabeças lá, né? Eu ponho, no teatro eu faço a mesma coisa. Em vez de eu olhar para o olho de quem está me assistindo, que isso... Se você não tem muita segurança, se você ainda está no processo, você se desestabiliza. Então, você olha ou para o meio da testa, aqui entre os olhos, né, entre as sobrancelhas, na verdade, ou você olha para a ponta da orelha. Quem está sendo olhado, isso numa plateia, quem está sendo olhado acha que você está olhando para o olho, mas você não está. Então, esse é um truque que a gente usa no teatro. Mas na câmera, você imagina só as cabeças sem rosto. Quando você imagina as cabeças sem rosto, você consegue se acalmar. Porque quando não tem rosto, não tem julgamento, né? Então, esse é um primeiro passo que eu acho que é muito legal para a gente começar essa ideia de gravar. Se você tiver acesso a essa outra pessoa e você quiser muito fazer esse movimento, fale com ela e peça perdão. Ótimo, é muito bom. Mas se você não pode, essa pessoa não está mais no nosso plano, ou essa pessoa mora muito longe, ou ficaria muito fora de contexto pedir perdão para ela nesse momento, ela não entenderia, teria que mexer numa coisa que de repente para você não é legal reavivar, peça perdão mentalmente. Por quê? Quanto mais a gente perdoa, menos a gente julga, tá? E isso tem que começar com a gente mesmo. É aquela ideia que pode ser até batida, mas eu acho muito válida, de você primeiro põe a máscara de ar em você mesmo, né? No avião lá, quando tem as instruções no avião, não é isso que eles fazem? Primeiro você põe a máscara de ar em você mesmo e depois você protege o outro, quem está ao lado, uma criança, uma pessoa idosa, enfim. É essa mesma ideia que eu quero manter aqui com a gente, tá? Então vamos pensar nisso. Então, para a gente parar de ter medo do julgamento do outro, a gente precisa parar de julgar. Para a gente parar de julgar, a gente precisa perdoar. É esse caminho, é um passo depois do outro, tá? Então é importante a gente pensar nisso,
porque a vida fica mais leve, fica mais fácil. E às vezes você até acha que, não, ali eu tinha razão, mas mesmo você tendo razão, e aí a questão da razão ela é muito íntima, não é nesse ponto que eu quero pegar, mas mesmo você achando que tendo razão, mas você teve uma atitude, de repente, um rompante, uma atitude muito forte, ou que prejudicou em alguma maneira o outro, mesmo o que levou aquilo sendo uma coisa genuína, tá? Não foi por mal necessariamente, você pode pedir perdão. Porque se eu quebrar um copo, né, não quer dizer que eu tive culpa de quebrar o copo. Daí as pessoas falam assim, não, mas no meu caso é mais insegurança, eu sou tímido. Tudo bem, você pode ser tímido. A timidez também é você escondendo o jogo em algum patamar. O que você está escondendo? E aí volta o medo, né? Quando eu estou escondendo alguma coisa é porque eu tenho medo. E aí volta esse processo novamente. Então, pode ver que a pessoa que se diz muito tímida ou que não consegue, né, dar um passo, é porque na cabeça dela, ela está julgando e criando toda uma história antes de fazer qualquer coisa. Mas aí alguém vai ver, vai rir de mim, vai... Tá bom, mas e aí? Se a pessoa vê e ri de você, qual é o problema? É aí que tá. Volta para o julgamento. Então, é esse caminho, tá? É muito importante. Bem-vinda, Aline. Bom dia. Então, a gente pensar que o medo sempre... Tá respondendo sua pergunta, viu, Aline? Pensar que o medo sempre está ligado ao julgamento. Às vezes mais, às vezes menos. Mas é para a gente primeiro se julga. E às vezes a gente fala, porque tal pessoa faz tal vídeo e eu acho ridículo. Olha o julgamento aí. Olha o julgamento. Por que é ridículo? Porque você não faria? Porque não é o seu jeito de se expressar? Será que isso é o suficiente para ser ridículo? Então, provavelmente, quando você for fazer o seu, você vai ter medo da mesma crítica. Porque é essa crítica que você faz com o outro. E claro que tem coisas que nos interessam mais e outras nos interessam menos. Eu gosto de falar que no vídeo, como na vida, cada um tem o seu jeitão. E qual é o seu jeitão? É isso que é importante explorar no vídeo. Eu tenho um jeito de falar, né? O jeito Célia de falar. Que algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. A questão não é essa. A questão é qual o meu jeito. Eu desenvolvo a minha forma de gravar a partir do meu jeito. E quem me conhece, já conhece meio que o meu jeito. E tem pessoas que têm um outro jeito. Claro, quando são atores, o ator tem essa característica de se transformar um pouco mais, né? O ator, ele tem esse jeito porque o ator trabalha com papéis. Então já é uma outra forma. E se for um ator falar, mesmo que ele esteja usando a sua persona, que é o quê? Eu, por exemplo, sou atriz, mas aqui eu estou usando a minha persona, porque eu sou a Célia. Então essa é a Célia que existe. Talvez um pouco mais assim ou mais assado, mas essa é a Célia. Então eu estou usando a minha persona. Mas eu poderia estar aqui lendo um texto de teatro, por exemplo, ou um personagem do cinema. Aí eu ia me caracterizar. Às vezes, se caracterizar é mais fácil. E tem professores que fazem isso. Por exemplo, os professores de cursinho. Eles não criam um personagem praticamente, eles pulam, eles dançam, eles cantam. É a persona que eles criam, não é a persona deles, né? Eles criam um personagem, personagem, tá, gente? Eles criam um personagem que facilita esse propósito, né? Porque, de repente, o jeitinho dele não ia funcionar muito bem. Ele se sente tímido. Às vezes ele tem julgamento. Eu tô aqui fazendo esse tipo de material, esse tipo de trabalho. Então, a pessoa cria um personagem, que também é uma possibilidade. Cada um tem o seu jeito. Se a gente pensar, no dia a dia, nós temos as nossas máscaras. E máscara nunca é negativo, tá? Máscaras são modos de se portar na vida. Por exemplo, eu sou mãe, então eu tenho a minha máscara de mãe. Como mãe, eu tenho algumas atitudes, algum jeito de falar, que é de ser mãe. Eu sou filha também, né? Tenho a minha mãe. Então, como filha, a gente tem outra postura, que é outra máscara. Isso faz parte da vida, todo mundo é assim. Mas buscar o seu jeito de ser é o principal para você estar seguro. Não adianta eu querer imitar uma outra pessoa. Por quê? Cada um é um, certo?
Cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. E se eu tentar imitar alguém ou fazer um sotaque que não é meu, isso vai me atrapalhar, porque isso vai fazer eu perder a concentração no que importa, que é o que eu vou falar, de fato, o conteúdo, tá? Oi, Humberto, seja bem-vindo, meu querido. Humberto, um grande ator aí, querido. Ele também tem o jeito dele de falar, né? Mas também tem os personagens que ele cria e como ele vai desenvolver isso. E na câmera é a mesma coisa. Claro que existem técnicas que aí eu gosto de passar, e nos próximas lives eu vou passar algumas técnicas que você pode usar de como estruturar esse pensamento, porque isso ajuda muito a você se sentir seguro. Quando você está seguro com aquilo que você está fazendo, esse medo, ele tende a se dissipar, ele não fica tão presente. Mas quando a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente fica meio titubeando. Ou quando a gente está experimentando algo novo, isso também vem. Então, mais importante nesse momento é pensar no julgamento e na sua persona. Como você pretende falar no vídeo. É tudo fluxo de energia. Como terapeuta, eu entendo assim. Quando a gente estuda, a gente recebe um conhecimento que vem de outro. A gente elabora esse conhecimento e a gente tem que tentar levar para o outro o pouquinho que você aprendeu. Acho que esse fluxo, ele é enriquecedor. Deixa a gente mais pronto para lidar com as dificuldades, para lidar com os medos, para ultrapassar todas essas barreiras. Então, você conhece, você tem conhecimento, você sabe de alguma coisa que o outro não sabe? Eu tenho certeza que sim. Então, busque você elaborar de uma forma bacana e levar o seu conhecimento para o outro. E aí, você vai saber o melhor lugar para colocar o seu conhecimento. Assim que a gente muda o mundo. Você recebendo conhecimento, transformando e levando para quem está precisando. Muita gente está precisando do que você conhece. O que você vai trazer para o mundo? Pensa nisso.